Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa playlist de conteúdos gratuitos aqui no YouTube. No Direção Concursos, nossa missão é democratizar o acesso à educação de qualidade, ajudando concurseiros de todo o Brasil a se prepararem para alcançar seus sonhos através da carreira pública. Nosso compromisso é oferecer conteúdos completos, acessíveis e que realmente façam a diferença na sua jornada de estudos. Nessa playlist, você encontrará uma seleção de vídeos essenciais para a sua preparação. Vamos abordar conteúdos fundamentais, com explicações didáticas, práticas, diretas, sempre com foco em otimizar seus estudos para o concurso que você deseja. Esse conteúdo foi preparado para garantir que você tenha as ferramentas necessárias para seguir firme rumo à sua aprovação. Estamos aqui para ajudar você em cada etapa desse caminho. Boa sorte e bons estudos! Fala pessoal, dando seguimento aqui à nossa aula sobre meio ambiente e desenvolvimento sustentável, vamos entrar agora num assunto muito importante, um assunto que está muito em alta, né? Que são as mudanças climáticas. Um assunto muito relevante, eu diria que dentro dessa aula, no contexto dessa aula de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, mudanças climáticas claramente ocupam ali uma das principais, para não falar a principal, né? A principal posição ali, a maior probabilidade de ser cobrado em prova, dada a atualidade, dada a importância que esse tema tem ganhado, né, em vários setores da sociedade nos últimos anos. E aí a gente vai entender um pouco melhor aqui sobre as mudanças climáticas, sua conceituação, causas, consequências, e com certeza você vai conseguir acertar todas as questões da sua prova sobre esse tema após a gente conferir todos os detalhes aqui. Tá bom? Primeiro, né? Que são mudanças climáticas? Ah, professor, isso é fácil, pelo amor de Deus. Mudanças climáticas é quando muda o clima, né? Tava assim e ficou assado. Tava assado, ficou assim. Temos aí uma mudança climática. Tenho a falar que você não está errado não, tá? Você não está errado, mas no contexto geográfico, né? No contexto ambiental, climatológico, as mudanças climáticas são, de fato, alterações que, na verdade, são, vamos colocar aqui, alterações prolongadas. Alterações prolongadas nos padrões climáticos. Alterações prolongadas nos padrões climáticos. E aí, quando a gente fala no contexto atual sobre os problemas ambientais, a gente pode relacionar isso muito claramente com o aumento dos gases do efeito estufa. Pô, professor, aí já vai complicando. O que é efeito estufa, pelo amor de Deus? Gente, efeito estufa são os gases que protegem a Terra, né? Sem o efeito estufa, a Terra seria um lugar inabitável, né, para os seres humanos, pois seria um lugar muito frio, um planeta muito frio. Então são os gases aqui, os gases atmosféricos, que formam de fato uma espécie de estufa, né? Os raios solares, os raios ultravioletas atingem a Terra. Simplificando aqui para vocês, para ficar muito claro, para não ter nenhuma dúvida. Está aqui a Terra, está aqui o Sol, raios solares, raios ultravioletas, e está aqui a nossa atmosfera. E aqui nessa atmosfera temos vários gases, né? Então, os raios, eles batem e refletem. Batem e refletem, batem e refletem. Mas todos saem? Não. Alguns desses gases, alguns desses raios, eles batem e não conseguem serem refletidos da mesma forma. Por quê? Justamente por conta dessa camada de gases que temos na atmosfera, né? Então, os raios batem, alguns voltam de volta, né? Alguns voltam para o espaço e outros ficam aqui na atmosfera, né, devido aos gases. Eles são refletidos novamente, né? Alguns são refletidos e outros
permanecem, que os gases, de certa forma, trazendo um contexto aqui de fácil entendimento, os gases, eles meio que seguram, né, esses raios seguram o calor que é proveniente desses raios ultravioletas do Sol. E aí, isso vai criando ali, de fato, uma espécie de estufa para ficar quentinho aqui na Terra, né? Mas não tão quentinho, porque se ficar quentinho demais, acontece o quê? Isso aqui que a gente está estudando, as mudanças climáticas, vai ficando muito quente, vai ficando em condições realmente ali, difíceis de sobrevivência, e aí especialmente, não somente para os seres humanos, mas também para várias espécies de flora, espécies de fauna, muitas delas entrando em extinção ou com grande risco de extinção. Então, quando a gente fala de mudanças climáticas, é de fato o aumento dos gases atmosféricos que estão presentes aqui na Terra, e esses gases eles retêm cada vez mais os raios solares, cada vez mais o calor proveniente do Sol, e isso, claro, vai aumentando a sensação térmica aqui no nosso planeta. Então, quando a gente fala de mudanças climáticas, é isso. Esse aumento de temperatura, e principalmente quando a gente coloca aqui, alterações, percebam, prolongadas, é algo prolongado, não é algo momentâneo. Pô, beleza, tem um ano que foi mais quente que o outro ano foi mais quente que o outro, não. Quando a gente trata de mudanças climáticas, é uma tendência crescente. Um ano foi quente, o ano seguinte vai ser mais quente, o ano seguinte vai ser mais quente, o ano seguinte vai ser mais quente, e aí a gente percebe que se torna um padrão, de fato, as alterações climatológicas ocorrentes no nosso planeta. Tá bom? Então, espero que tenha ficado claro que são mudanças climáticas. De forma resumida aqui, um conceito rápido. Mudanças climáticas, o que é? O aumento dos gases do efeito estufa na atmosfera, que faz com que a Terra fique cada vez mais quente, pois retém cada vez mais calor dos raios ultravioletas, dos raios solares, da radiação que é emitida pelo Sol. Então, tá aí, conceito rápido para vocês, e a gente vai seguir, né? A gente vai seguir, pois precisamos falar sobre os impactos, né? Ou antes disso, precisamos falar sobre as causas e as consequências das mudanças climáticas, né? Como eu disse, as causas, o aumento dos gases. Aumento dos gases do efeito estufa. Espero que dê para entender a letra, aumento dos gases do efeito estufa, claro. E aí, quais são esses principais gases, né? É o gás, eu vou colocar aqui rapidinho. Gás carbônico, CO2, gás metano, que é o CH4, e o óxido nitroso, que é o... Pô, professor, mas eu vou ter que decorar tudo isso aí? Não, precisa decorar, eu estou trazendo aqui o contexto. É bom que você aprenda? Claro, é bom, porque pode ser que a banca cobre, pode ser que, né, a gente não sabe. Estou trazendo aqui para vocês que vocês tenham conhecimento. Temos também tudo isso muito esclarecido lá nas aulas em texto. Então, quando a gente fala de causas, de fato, o aumento dos gases do efeito estufa, tá bom? E aí, como que essas causas, né, como que isso acontece, né, os motivos, de fato, das causas? Gente, aí são vários, e eu acredito que muitos de vocês já conhecem, né? Quando a gente fala ali de emissão de poluentes da indústria, é um fator? Claro que é um fator, né? A indústria polui muito, historicamente. Meios de transporte, né? As fontes ali de energia, né? Recursos não renováveis, petróleo, carvão. Então, tudo isso também contribui a essa emissão de veículos automotores para gerar energia, né? De fato, o desmatamento contribui, claro, o desmatamento contribui, pois com cada vez menos árvores, menos florestas, temos menos sequestro de carbono, e o carbono que é um dos gases aqui do efeito estufa. Então, são vários dos fatores que contribuem contribuem como causa para
as mudanças climáticas, tá? E aqui, gente, quando a gente fala de consequências, são várias também. Citando somente algumas aqui, ó. Derretimento de calotas polares. Pô, professor, beleza, mas a gente não mora no gelo não, né? O que derreter a calota vai influenciar pra gente? Aumento do nível do mar. E aí vira um efeito dominó, né? Quando a gente fala de aumento do nível do mar, pô, professor, mas isso aí tá tranquilo, cara. Isso aí não vai aumentar o quê? 1 centímetro ali, 2 centímetros, isso aí não vai fazer diferença. Tá, beleza. Agora, mas aí aumenta 1 centímetro aqui, outro centímetro ali, 1 centímetro aqui, outro centímetro ali. Passados aí 10, 15, 50, 100 anos, né? Como fica a situação das populações que moram em área costeira, né? Em outra aula a gente já viu como está distribuída a população do nosso país. É mais para o interior ou é mais para a costa? Gente, majoritariamente, né? Majoritariamente na costa, desde lá do Belém, pegando toda ali a faixa norte, nordeste, sudeste, sul. Muitas das grandes cidades do nosso país estão localizadas em faixa costeira. Rio de Janeiro, Salvador, Recife, Fortaleza, Porto Alegre. Então, muitas cidades, de fato, estão localizadas na costa, né? E aí, muitas cidades não só no nosso país, muitas cidades importantes ao redor do mundo. Quando a gente fala de Estados Unidos, né? As maiores cidades, Nova York, Los Angeles, né? Na Europa, da mesma forma, várias cidades localizadas na zona costeira, assim como cidades da África, da Oceania, da Ásia. Então, de fato, o aumento do nível do mar é um fator muito importante. E aí, claro, quando a gente fala de mudanças climáticas, a gente fala também de eventos climáticos extremos. A ocorrência de mais furacões, de mais terremotos, de mais maremotos, de distribuição inadequada, distribuição anormal de precipitação. Quando eu falo de precipitação, eu falo de chuva, né? Vai chover mais em determinados lugares, né? Teremos mais secas em outros. Então, são problemas de fato que podem acontecer. E agora a gente vai conferir os principais impactos no nosso país, né? Visto que isso aqui é uma aula de realidade brasileira, a gente vai conferir quais são os principais impactos. E aqui a gente está falando de intensificação das secas em regiões semiáridas, que é isso que eu acabei de falar. Regiões semiáridas, onde ficam aqui no nosso país? Nordeste, né? Então aqui a gente está falando de Nordeste. Outro ponto. Opa, para frente. Aumento das chuvas em áreas já propensas a enchentes e inundações, né? Quais são as áreas ali que, vira e mexe, está tendo problema com inundação, com enchente, né? Esses problemas são muito comuns, especialmente nas regiões sul e sudeste do nosso país. Claro, são problemas exclusivos, quer dizer que só tem problema de seca na região nordeste? Não. Então só tem problema de enchente e de inundação na região sul e sudeste? Não. Mas majoritariamente são áreas mais sensíveis a esse tipo de evento climático. Tá bom? E aí, claro, a gente vai seguir, né? Produção de alimentos. Gente, a importância disso. Imagine áreas com período de seca, áreas com inundação, né? Como que você faz para plantar? Como é que você faz para produzir naquela terra se não chove? Como você faz para produzir naquela terra se está alagada, se inunda, se os rios transbordam? E aí, claro, cada região do país, cada espaço possui características que lhes são peculiares. Porém, quando a gente fala de mudanças climáticas e alterações nos eventos climáticos ocorrentes, né? Eventos climáticos extremos que passam a ocorrer, a gente, claro, pode relacionar isso diretamente aqui com a produção de alimentos. E aí, gente? E aí, se mexer com alimento, aí ferrou. Né? Desculpa a palavra, mas é um problema muito sério. Então, quando a gente fala de mudanças climáticas, de fato, temos problemas relacionados à produção de alimentos também, como
uma consequência, né? E aqui, claro, adaptação e mitigação. Quais são os principais métodos ou principais ações, políticas, programas? O que a gente tem que fazer para reduzir as mudanças climáticas, né? A gente vai conseguir acabar, né? Dificilmente. E aqui também eu já quero deixar um aviso, né? Um disclaimer aqui. Algumas pessoas, de fato, alguns estudos falam que muitas das mudanças que ocorrem são mudanças naturais, né? São eventos ali cíclicos na história da Terra, na história do globo, e é natural que as mudanças aconteçam. Em determinados momentos vai ficar mais frio, em determinados momentos vai ficar mais quente, e aí muitas pessoas usam esse artifício para falar que não existe mudança climática, que não existe aquecimento global, que é balela, mas o que é majoritariamente entendido é que, de fato, o planeta como um todo, ele passa, sem dúvida nenhuma, por alterações climáticas ao longo de sua história, mas o que as ações antrópicas estão fazendo? Estão acelerando esse processo de alteração climática, estão acelerando esse processo de mudança climática, né? Tornando o planeta cada vez mais quente. E aí muitas das medidas são adotadas no sentido de quê? De adaptação. Adaptação, visto que, gente, dificilmente vai ser, e aí o entendimento de alguns, né? Dificilmente vai ser possível a gente reverter ou voltar para padrões climáticos anteriores, né? De tempos outros, de séculos passados. Mas, por conta disso, é defendida aqui a adaptação e, claro, a mitigação em certa medida. E quais são aqui as ações, né? Investimento em energias renováveis, como eu disse, né? A queima de combustíveis fósseis são temas ali, são práticas que de fato contribuem para a emissão de gases poluentes, né? Especialmente ali do gás carbônico, que é um dos gases do efeito estufa. Redução do desmatamento, como eu disse, né? Sequestro de carbono, que é algo que as florestas produzem, que as florestas dispensam aos seres humanos ali como serviço ecossistêmico. Então, quando a gente fala de redução do desmatamento, estamos relacionando a isso também. Outro ponto, a adoção de práticas sustentáveis na indústria. Como eu disse, né, as indústrias são grandes poluentes, aí, são grandes vetores de poluição atmosférica a partir da emissão de gases. Então, a adoção de práticas sustentáveis, políticas, né, políticas até tributárias, no sentido de conceder benefícios às indústrias que poluem menos. Então, são ações que podem ser realizadas para adaptação e mitigação da mudança climática. E um dos exemplos mais significativos aqui, em relação à ação governamental, é o Acordo de Paris, um acordo assinado aí por vários e vários países ao redor do mundo, países de todos os continentes. O Brasil, inclusive, foi um dos países que assinou o Acordo de Paris. E o que o Acordo de Paris defende, né? O Acordo de Paris, que é lá do ano de 2015, tá? 2015. O Acordo de Paris defende o quê? Que a alteração climática, seja de no máximo 1,5 graus Celsius, 1,5 a 2 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais. Acima dos níveis pré-industriais. Então, é muito importante, né? O objetivo é fazer com que
no máximo, estourando 2% acima dos níveis pré-industriais. Esse, claro, foi um dos objetivos ali do Acordo de Paris. Tá bom? E é claro, cada um dos países possui uma responsabilidade, cada um dos países possui uma atribuição, né? Os países mais ricos, mais desenvolvidos, tendem a ter uma participação diferenciada em relação aos países mais pobres, como é o caso do Brasil. E aí vocês vão concordar que países com mais recursos, com mais infraestrutura, possuem condições melhores para a mitigação, para a adaptação dos eventos relacionados às mudanças climáticas. Então, no Acordo de Paris também foi selado isso, né? Que os países desenvolvidos ajudariam em certa medida os países menos desenvolvidos, os países subdesenvolvidos, os países pobres a tomarem medidas, a realizarem ações, executarem ações relacionadas à adaptação e mitigação das mudanças climáticas. Tá bom? Então, com isso, a gente finaliza mais algum bloco aqui sobre mudanças climáticas. Espero que tenha ficado muito claro, como eu disse. O objetivo é que você não erre nenhuma questão sobre esse tema na sua prova. Um grande abraço e até a próxima. Parabéns, concurseiro, por chegar até aqui. Essa jornada que começamos juntos foi só o início da sua preparação. Ao longo dessa playlist, você terá acesso a conteúdos gratuitos e de altíssima qualidade, com o compromisso de te ajudar a dar os primeiros passos rumo à aprovação no seu concurso. Se você deseja se aprofundar ainda mais nos seus estudos e levar sua preparação para o próximo nível, temos cursos completos que cobrem mais de 300 concursos públicos, todos eles organizados com os melhores professores do mercado. Na nossa plataforma do aluno, você terá acesso a materiais exclusivos, aulas aprofundadas, questões comentadas, revisões, resumos e todo o suporte de uma equipe de professores altamente capacitada. Estamos prontos para te guiar até a sua aprovação. Clica no link da descrição para conhecer todos os benefícios e recursos do nosso curso completo e continue essa jornada rumo à aprovação com direção. Vamos seguir firmes até você conquistar a vaga dos sonhos.